e eu trabalho há 12 anos como advogada. A minha especialização é direito administrativo público, mas a família, o direito de família sempre é um imã, assim, né? Então, o pessoal da família gosta muito do meu trabalho, eles sempre me procuram. Então, eu tenho, assim, vamos dizer, uma familiaridade com as famílias há 12 anos, né? Então, é um tipo, uma área do direito do qual eu trabalho dia a dia, assim, não sei contar quantas eu atendo por dia. E hoje em dia a gente já não fala mais direito de família, a gente fala direito das famílias. Aí é um termo que a gente tem que corrigir na nossa cabecinha, que é direito das famílias. Esse é o correto de se falar. Por que é direito das famílias? Justamente para a gente respeitar a pluralidade das famílias. Porque hoje em dia é uma família com uma criança só, ou é uma família de 2 mulheres, uma família de 2 homens com uma criança, uma família de 2 homens com um gato, ou uma família de uma mulher com um cachorro. É uma família. Tudo isso é uma família, né? Então a gente fala hoje que o conceito, né? O jeito de falar correto é direito das famílias. E eu gosto muito disso, eu gosto do jeito de como o direito de família ele evolui com a sociedade, né? Tipo, antigamente adultério era crime, né? Muita coisa muda, né, com a sociedade, mas o direito de família ele evolui rapidamente. E essa questão, você falou bem certinho, as formas de violência são exatamente essas: física, moral, a patrimonial, que é a questão do dinheiro, e acontece que às vezes a gente não se dá conta, que é a religiosa, né? Então, que a lei fala que quando o homem ele impede de você exercer a religião, ou quando ele fica, tipo, te desmerecendo na tua religião, sabe? Então, você tá indo pro culto, ele, mas vai lá, de volta. Ou quando é o inverso, né? Você é de uma religião umbandista, do candomblé, e aí ele fala palavras que desmerecem a tua fé, né? Então, além de ser um crime de intolerância religiosa, ele também entra na Maria da Penha, né? Porque isso é um crime. Camila, eu não sei se eu estou certa, se é um pensamento meu. Por exemplo, hoje a gente sabe também que tem muitos casais, muitos relacionamentos, que ambos os cônjuges, eles violam muito essa questão do aparelho, do celular, da rede social do outro. Isso se conecta como uma violência tecnológica ou não? Assim, passou isso pela minha cabeça, como é que... Lá na lei, a gente coloca isso como a invasão da privacidade da pessoa, né? Invasão. A invasão da privacidade. Então, seja no celular, seja no computador, seja nas tuas redes sociais, pessoais, né? Mesmo que você tem. Às vezes a pessoa tem muita gente que ainda tem essa mania do diário, né? De ter o seu diário pessoal. Às vezes tem homem e tem mulher que a própria, assim, uma caixinha, alguma coisinha, assim, que uma vez um moço me contou que ele brigou com não era uma esposa, enfim, era uma ficante, porque ele levantou a cama dela para limpar. E isso invadiu a privacidade dela de uma forma assim que eles terminaram o relacionamento porque ele levantou a cama dela. Então, tem invasões de privacidade que a gente nem imagina que pode existir, mas existe, né? Porque eu penso também que tudo é o sentimento que a outra pessoa tem, né? Então, assim,
Talvez para a pessoa que vai levantar a cama, ela faz na melhor das intenções. Foi limpar, né? Só que a outra Na pessoa... melhor das intenções. Exatamente. Nesse caso foi. Mas talvez ela tivesse alguma coisa embaixo dessa cama que às vezes seria dinheiro, às vezes cartas, às vezes fotos, às vezes coisas que invadiu a privacidade dela, né? Uhum. Agora, quando você... E isso, eles não eram um casal, certo? Mas tem gente que é um casal de fato. E daí você sabe, levantar aquilo é invadir a privacidade da minha esposa. Então eu nunca devo fazer aquilo. Entendi. Camila, como mandar algumas perguntas lá, assim, a gente vai se ater às perguntas e aí depois, se tiver perguntas aqui, a gente segue adiante. Mas a primeira é assim, quais são os tipos de violências que existem? Porque assim, eu já falei você falou da religiosa, aí a gente falamos também da patrimonial. O que caracteriza cada uma desse tipo de violência? Como é que a gente tipografica essas violências? Deixa eu abrir aqui a lei da Maria da Penha, que eu posso fazer. A gente pode enviar cada uma delas. Porque é interessante a gente falar isso, porque muitas vezes a própria mulher ela não sabe, né? Então, ela não sabe se é uma violência, por que está sendo, até que onde é considerado em termos jurídico, né? Ou não, se a pessoa pode ou não. Inclusive eu gosto de falar, às vezes eu estou falando com as minhas clientes, às vezes estou conversando com as minhas clientes, assim, sabe? E conversando com elas, e aí eu falo assim, vamos... Tipo, eu sei exatamente que elas estão passando... Eu sei exatamente o que elas estão passando. Ó, o cachorrinho. Eu sei exatamente o que elas estão passando, sabe? Assim, quando você fala assim, eu sei exatamente o que ela está passando. Ela fala, descreve tudo, assim. E daí eu falo, daí eu pego a lei da Maria da Penha, lá no artigo 7º, leio e descrevo, assim. Aí eu falo assim, alguma dessas coisas bateu para você? Abriu alguma chave para você? Daí ela fala, parece que alguma coisa é parecido com o que eu vivo. Eu falei assim, então, eu acabei de te descrever o artigo 7 da Maria da Penha. E daí eu começo a descrever o que ela precisa fazer a partir daquilo. Então eu gosto sempre de escutar a cliente, ver o que ela está passando. E muitas vezes elas não vêm falar de uma situação de violência. Assim, 99% elas não vêm falar que elas estão passando por uma situação de violência. Elas vêm falar de um divórcio. Elas vêm contar da separação. Ou elas vêm pedir uma guarda do filho. Daí, no meio da história, a gente está conversando. Elas começam a chorar, desabafar, contar alguma história, alguma coisa do tipo. E aí eu falo assim, então vou te ler um negócio aqui. Daí eu começo a ler o artigo 7 da Lei da Maria da Penha. Eu falo assim, você se vê em alguma dessas situações? Aí ela, sim. Então, eu estou te lendo a lei do artigo da Maria da Penha. Aí elas pegam, já começam a chorar e tal, dela, o que eu preciso fazer? E aí a gente desenrola e vai para outra linha. Porque primeiro você resolve a tua violência. E aí depois você vai pensar em divórcio, em bens, em guarda do filho, em pensão. Porque assim, é um risco de vida, né? É um risco real de vida. E aí depois você pensa assim, então, primeiro eu vou pedir minha medida protetiva, vou cuidar da minha vida, e aí depois eu vou pensar na parte patrimonial. Então aqui eu vou ler para vocês. São formas de violência doméstica e familiar contra a mulher. A violência física, entendida como qualquer conduta que ofenda a sua integridade e saúde corporal. A violência
psicológica, entendida como qualquer conduta que cause dano emocional, diminuindo a sua autoestima, que prejudique, perturbe o pleno desenvolvimento ou que vise degradar, controlar suas ações, comportamentos, crenças, decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição contumaz, insulto, chantagem, violação da sua intimidade, que é o que a gente falou, ridicularização, exploração, a limitação do direito de ir e vir, ou qualquer meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e autodeterminação. A violência sexual, entendida como qualquer conduta que a constranja a preservar ou manter, a participar de relação sexual não desejada mediante intimação, ameaça, uso de força, que induza a comercializar ou utilizar qualquer modo da sua sexualidade, que impeça a usar qualquer método contraceptivo, ou que a força ao matrimônio, à gravidez, ao aborto, à prostituição, mediante coação, chantagem, suborno, manipulação, ou que limite ou anule o exercício de seus direitos sexuais e reprodutivos. A violência patrimonial, entendida como qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos econômicos, incluindo os destinados a satisfazer as suas necessidades. A violência moral, entendida como qualquer conduta que configure calúnia, difamação ou injúria. Então, é a física, psicológica, sexual, patrimonial e moral. São 5, né? Então, essa semana eu estava assistindo uma reportagem, o Roberto Cabrini da TV Record, ele estava falando justamente sobre essa questão da violência, né? Do aumento que teve nesse último ano e tudo. E ele trouxe dois casos que eu achei bem interessantes. Um era um rapaz que ele é um estuprador maníaco mesmo, né? Um estuprador em série. Ele tinha um perfil de mulheres, só que assim, ele estuprava e não fazia mais nada assim, fisicamente, né? Estuprava a pessoa e deixava lá. E ele fez isso com 3 seguidas, né? Mas aí ele foi preso, etc e tal. E o outro era um rapaz, de lá seus 45 anos, que se passava também, tudo isso pela internet, né? Porque é importante a gente ressaltar que a internet hoje, ela tem sido uma grande aliada para esses abusadores de plantão tá buscando suas vítimas, né? Então, assim, e o outro era esse rapaz, ele procurava sempre mulheres, né, que tinha poder aquisitivo, mulheres bem posicionadas, médica, esse era o público-alvo dele. E teve uma professora, que ela era diretora de uma escola, onde ele conseguiu fazer um empréstimo de 300 mil reais, assim, ali só com o aparelho celular dela, né, enquanto no almoço, e sumiu. Mas, assim, a gente percebe ali um alto grau de sociopatia na pessoa, que quando a Record chegou para entrevistá-lo, ele nem se escondeu, não. Ele veio, sabe, assim, se apresentou, disse que de fato tinha feito um empréstimo, mas o empréstimo foi consentido pela pessoa e que o empréstimo era para fazer um investimento, né? Então, assim, é importante a gente fazer esse alerta às mulheres, porque, assim, quando a gente fala de violência doméstica, mas a violência, ela está aí em todos os lugares, todas as camadas da sociedade, né? Então, assim, a rede social hoje, esses sites de relacionamento, eles têm sido um celeiro, né? Onde esses homens que estão aí em busca, eles vão buscar suas presas. Então, assim, se protejam. Eu sei que, às vezes, um ano isolado, a gente quer companhia, né? E se aparece uma pessoa galanteadora, a gente tem essa tendência de querer acreditar que pode dar certo. Mas se previne em relação a isso, tenha muito cuidado, você que é mulher, que está aqui nessa live, ou que vai assistir essa live depois, né?
Uma outra coisa que eu queria trazer para você, uma pergunta que vai para você, Camila, é assim, por que as mulheres se tornam dependentes? Né? Por que elas se submetem a esse tipo de violência? Porque assim, a gente sabe que não é só a pobre, não é só a doméstica, não é só a negra, não é só a mulher que mora no morro, que vira refém, né, de uma relação doentia, patológica. O que leva essas mulheres a se envolver, a permanecer nesses relacionamentos? Eu acho que essa é uma pergunta mais para psicóloga mesmo, porque assim, eu não tenho explicação, porque eu vejo amigas minhas que são pessoas. Eu já tive problema com isso também, que vamos dizer assim, isso só acontece com pessoas que são que não tem, vamos dizer assim, não são esclarecidas ou quer por dinheiro. E eu já vi, assim, amiga minha, assim, vividíssima, assim, você fala assim, essa é malandra da nó em pingo d'água. Vai estar lá. Situação que você fala assim, situação de relacionamento abusivo que você não acredita. Eu também, situação de não chegou a ser abusiva no sentido, mas foi abusivo no sentido financeiro, assim, sabe? Dá, e não. Então, existem vários tipos. Eu acho que toda mulher, em algum momento da vida, ela passa por isso. É natural da mulher passar por um tipo de relacionamento que faz ela viver isso, sabe? E eu acho que o homem também. Eu acho que é da natureza humana a gente passar por relacionamentos que fazem a gente aprender, porque existem mulheres abusivas também, Existe, exatamente. E foi uma das coisas que eu falei antes de você chegar, porque assim, hoje a violência doméstica contra a mulher, ela está em voga, né? Está sendo muito falada por esse boom que teve aí na pandemia. Mas a violência, ela existe contra a criança. Aqui no Rio a gente está passando um caso que chocou o país todo, com um garoto, né, de 4 aninhos. Ainda dói muito para mim como mãe. Como psicóloga eu consigo fazer uma análise mais fria, mas como eu tenho uma criança de 4 anos, quando eu vejo as reportagens assim, dá um nó na garganta, né? Aquela situação. Então também tem a violência contra o idoso. Eu trabalho com idoso e vejo quantos idosos têm sofrido nessa pandemia por causa da violência, né? Tem a violência também contra o homem. A gente sabe que tem muitas mulheres tóxicas, muitas mulheres abusivas, né? Então, assim, eu não sei até que ponto é verdade, mas tem um caso aí surgindo na mídia de uma pessoa, um global, que a priori tinha morrido de infarto, e agora está vindo à tona que parece que ele foi envenenado, mas assim, não tem nada concreto, como a gente está numa rede social, a gente não pode confirmar nada, né? Mas era um homem que até agora parece que sofria violência por parte da mulher, né? Então, isso é outra situação muito interessante a gente saber é nas relações homoafetivas, né? Porque assim, eu já ouvi uma vez de uma garota dizendo assim, é por isso que eu não me relaciono com homens, porque todo homem é escroto. E aí por isso que eu tenho uma parceira. E poucos meses depois eu vi essa mesma pessoa postando num grupo que a gente faz parte também, ela dizendo que estava sendo violentada pela sua parceira. Né? Então a violência ela se instala em toda e qualquer relação, seja a relação pai-mãe, pai-filhos, maritalmente, parceiro, não sou casada, mas sou namorada, idosos, crianças, patrão empregado, né? A gente sabe que dentro das empresas também existe muito violência, né? Principalmente a violência psicológica, né? Então a gente sabe que... Mas respondendo à pergunta, existe muito, vamos dizer assim, muitas justificativas que as mulheres que estão numa relação elas dão para se permanecer nessa relação abusiva, né? Então eu vou trazer duas questões que ao meu ver
Uma delas é a sistêmica, né, Camila? Como você trabalha com direito sistêmico, a gente sabe que isso também influencia, né? Então, assim, padrões se repetindo, lealdades invisíveis a algum ancestral aí do seu passado. Você pode ficar ali, permanecer numa relação tóxica, por isso, em lealdade a alguém, tipo assim, a avó, a bisavó, a tataravó, e aí só abrindo um campo numa constelação para a gente saber. E a outra que eu acompanho muito no consultório hoje, para quem chegou agora, eu sou psicóloga, tá? Então eu acompanho muito no consultório, é a dependência emocional, né? E uma coisa que é muito dolorido para a gente que trabalha, tentando fortalecer essas mulheres, é que a gente sabe que a dependência, ela não é uma doença, ela não é algo transitório. Transtorno de dependência emocional. O nome já está dizendo, é um transtorno. O que é um transtorno? É alguém que está transtornado, é uma personalidade transtornada, é uma personalidade disfuncionalizada. E aí as pessoas me perguntam assim, Francisca, mas tem restauração, tem cura? Cura não tem, porque para a psicologia, quando a gente fala de transtorno narcisista, né? Não tem tratamento, não tem cura. O narcisista ele não se cura, porque não é uma doença, não é uma patologia, faz parte, é um traço de personalidade daquela pessoa. O que pode acontecer é que quando essa pessoa vem num processo terapêutico, como eu atendo algumas mulheres, e elas chegam nessa vulnerabilidade psicológica muito grande, então elas vão se conhecendo, elas vão dando conta de si, elas vão sabendo qual é o papel delas nessas relações, até aonde elas são, vamos dizer assim, conivente ou não com esses abusos, né? Porque assim, às vezes a mulher ela fica chocada quando eu digo assim, o que você ganha nessa relação? Né? Porque a gente sabe que tudo tem o perde-ganha, ganha-perde. O que você está ganhando nessa relação? Aí a pessoa, mas como assim? Se eu estou sendo agredida, violentada, ameaçada de morte, chantageada, você está dizendo... Não, se você permanece é porque tem ganhos. Nem que seja aqueles ganhos secundários que a gente entende, né? Mas basicamente o que faz uma mulher sucumbir não é os filhos, não é a falta de dinheiro, porque como a gente falou aí agora há pouco, tem mulheres lindíssimas, bem-sucedidas financeiramente e que se mantêm numa relação. Eu mesmo tenho um caso próximo a mim, ela ganha muito mais do que ele, eles moram assim numa área nobre, mas ela diz que não se separa por causa dos filhos. Né? Então, assim, ela trabalha, ele trabalha, ela sustenta a casa, sustenta os filhos, tem 2 filhos, uma adolescente e uma criança de 6 anos, da idade da minha, de 4 anos também. Paga até plano de saúde para ele. Ela não denuncia, porque já disseram que ele é psicopata, isso é mais um motivo para você denunciar. E aí eu devolvo essa pergunta para você, Camila. Só para fechar, o que faz a pessoa permanecer, a mulher permanecer? Dependência emocional. E, infelizmente, o transtorno de dependência ele não tem cura. Existem paliativos para que você fortaleça suas emoções, para que você se fortaleça e você decida sair dessa relação. Né? Mas a minha pergunta em algumas realidades brasileiras, infelizmente, a dependência financeira também, né? Também, porque mas a gente mexe com muito Brasil, né? Mas muito uma das... Brasil. Muitos Brasílias. Mas o que eu sempre digo, sabe, Camila, é tipo assim, se não for pela dependência emocional, a pessoa consegue sair. Porque eu já conheci pessoas assim que ela não tinha para onde ir com uma criança pequena, tipo assim, 6 meses, uma criança, e ela viu que se ela não saísse daquela relação, não só ela morreria, como o bebê também. E ela saiu. Teve um dia que ela conseguiu, ela pegou as poucas coisas que ela tinha e foi se esconder debaixo de um viaduto, porque ela não tinha para onde ir. E aí, isso foi um caso que aconteceu lá em Fortaleza, e aí a gente estava fazendo meio que um trabalho à noite, visitando as praças de Fortaleza, essas coisas, né? Porque a gente sabe que existe essa realidade. Era um grupo de jovens e a gente se deparou com essa moça lá, e aí ela contou. E esse grupo, que eu estava com eles se comprometeram em ajudá-la, inclusive em termos jurídicos, né? E ajudou. E ela saiu da relação, hoje ela está bem, isso já faz uns 8 anos que isso aconteceu.
Mas ela não tinha, ela não tinha condição. Ela disse assim, eu prefiro morrer na rua, né, do que morrer morta por ele, ser morta por ele. E ela foi. Então, eu sempre digo assim, tudo depende muito do estado emocional, de como a pessoa se coloca, se encontra, né? Então, assim, ou é morrer, né? Então, assim, se eu ficar aqui, eu vou morrer. Se eu sair, eu vou morrer também? De quê? De fome? Não, então assim, vamos medir aqui o que eu posso fazer. Mas basicamente eu penso que essa mordaça emocional, essa prisão aqui, ó, na psique, né? Porque como a gente está dizendo assim, tem muitas mulheres que têm condições e permanecem na relação abusiva, na relação tóxica. Muitas mulheres são mortas, né? Ano passado mesmo teve uma advogada, né, que foi. Então, assim, parece que uma juíza também. Então, assim, o que a gente tem sempre que entender é como é que está o psicológico, como é que está o emocional. E aí eu pergunto para você, numa situação dessa, que a pessoa não quer fazer a denúncia porque o cara tem um diagnóstico, vamos dizer assim, de psicopata, sociopata, etc e tal. Como proceder? A pessoa que não está ali envolvida, que quer ajudar. Para onde? Busca onde? Na vara da mulher? Como é que faz? Juridicamente falando. Juridicamente falando, não tem o que fazer, porque a vítima é a única pessoa que é capaz de fazer isso, né? Uhum. A gente chama isso de uma ação personalíssima, uma ação, né, privada, uma ação que tem que ser exclusivamente feita pela vítima. Então, ninguém em volta pode salvar essa vítima, a não ser ela mesma. Ela pode estar amarrada, sofrendo. Né? A gente fala, denuncie. Né? Quando você tem lá o 180, tem outros canais, em cada estado tem outros canais, mas no geral é o 180 no Brasil, né? Uhum. Que é o Disque Denúncia. Então, se você está num apartamento, ou numa casa, ou na rua, e você vê um homem batendo numa mulher, você vai e liga para o Disque Denúncia. Vem a polícia. A polícia vai lá e tal. Aí a polícia tem um momento que ela vai falar assim, você quer representar? Quer dizer assim, você quer fazer um boletim de ocorrência contra essa pessoa? A vítima falar assim, não? Aí fica o dito pelo não dito. Gente... Quer dizer que juridicamente... Aconteceu uma situação dessa comigo lá quando a gente morava em Fortaleza. Eu morava num condomínio que ficava entre dois condomínios. E aqui a minha janela dos meus dois quartos para a janela da minha sala dava de cara para o outro apartamento do outro condomínio. Só era dividido ali pelo muro. E tinha um casal que era recém-chegado lá, nesse outro prédio, que sempre a gente ouvia as discussões, as brigas, mas a gente achava que era normal. Só que teve um dia que eu vi que o negócio ficou meio caloroso. E assim, ele fechou as janelas, mas janelões de vidro com fumê, e a luz ficou ligada dentro. Então, quem estava fora, eu desliguei, quando começou a briga, eu desliguei as luzes do meu apartamento e fiquei ali na minha janela observando. Ele chegou e puxou ela da cozinha, saiu arrastando ela cozinha pelos cabelos, passou pela sala e levou lá para o quarto. E o quarto também estava com a luz ligada, tinha a veneziana, tinha o fumê, mas lá de onde eu estava vendo. E aí eu via, tipo assim, como se ele estivesse ou socando ela, não sei o que era que ele estava, mas eu vi os movimentos, né? E ela chorando, gritando. E aí eu liguei para a polícia. Liguei, aí falei, aí eles disseram que chegaram, assim, 10 minutos depois eles chegaram, mas aí não podia entrar, porque no condomínio só podia entrar com a permissão ou do morador ou da síndica, e a síndica não estava no condomínio. Mas como a minha manicure morava no prédio, eu liguei para ela. Né? Eu perguntei se ela podia autorizar. Aí ela autorizou. Quando chegou lá, primeiro, aí eu fiquei observando tudo, me tremendo toda, lá no meu apartamento. Aquela sensação de que parece que ele ia saber que era eu que estava denunciando, sabe? É meio esquisito. Ali eu entendi porque que muita gente não denuncia. Eu fiquei muito mal com a situação.
E aí, quando a polícia tocou a campainha, veio uma mulher e 2 policiais. Primeiro fui ele foi, né? Eu vi, ele abriu a porta, muito sorridente, muito simpático com os policiais. E aí depois ela chega. E aí fizeram essa pergunta para ela. E ela disse que não estava acontecendo nada, que a denúncia. Eu fiquei muito frustrada e fui dormir com medo. Eu fui dormir com medo. Mas aí, para resumir, eles não amanheceram no apartamento. Eles se mudaram naquela noite. Para onde foi, eu não sei. Eu só sei que eles estavam lá há pouco tempo, né? Eu só sei que ele era enfermeiro e ele trabalhava no SAMU. Era a única coisa que eu sabia sobre a vida dele, porque eu via lá o macacão que ele colocava na parede. Dava para ver tudo. O vizinho via tudo do vizinho, né? Mas eu fiquei muito frustrada. O Estado, e a gente chama o Estado como a justiça brasileira, o Estado, ele tem uma certa limitação para trabalhar. Então, assim, vamos dizer, isso acontece muito com as pessoas os toxicomaníacos, os pessoas, né, os bêbados, assim, tipo, eles brigam, se bate. Às vezes o homem bate na mulher, aí chega lá, vem a polícia, não quero representar, não sei o quê. Ou às vezes a justiça até faz o procedimento, às vezes ela vai e faz o procedimento de todo um sistema, né? Gira todo um sistema. Ou seja, vem o escrivão, vem o delegado, faz o flagrante, às vezes o cara é preso, né? Daí vem o defensor dativo, tira ele papapá. Aí, quando chega na primeira audiência, eles já voltaram. Entendeu? Então, tem isso também. Acontece isso também, né? E tá tudo certo também, né? Eu acho que... O que eu posso dizer? Tem, de fato, também... Tem a outra via que eu vejo nos meus processos da mulher que às vezes abusa dessa lei para prejudicar o homem. Então, assim, às vezes ela quer tolir, assim, como uma vingança, ela arma de uma forma um cenário como se ela tivesse sofrido aquilo. Então, o judiciário brasileiro ele tem que ser muito sábio nas relações familiares, porque eu já tive um pai que ficou meses e meses sem ver a criança. Meses e meses sem ver a criança por causa de uma Maria da Penha mal proferida, sabe? Então tem as duas vias, tem sim as mulheres que precisam da proteção, que devem, mas tem sim os homens que são vítimas de decisões mal tomadas, né? Exatamente. Por exemplo, eu não tenho muito o que falar, porque eu soube através de uma paciente minha, mas não sei se foi em Belo Horizonte, tem uma garota que o pai pegou a guarda, né? O juizado deu a guarda pro pai, só que o pai tem a atual esposa, que tem um filho, e parece que o filho essa esposa está abusando dessa menina. E essa menina já falou para a mãe, já falou para o pai nega, o pai diz que não, que é conversa dela. E eu sei que a mãe parece estar fazendo um movimento na rede social pedindo, pelo amor de Deus, para ajudar, porque ela já foi também buscar na justiça e parece que não teve apoio, tipo assim, não estão nem aí. Como agir diante de uma situação dessa? Por exemplo, se essa mãe pegar essa criança, eu até brinquei com minha paciente e disse assim, olha, se fosse a minha filha, aí ela disse, se fosse minha filha, eu ia lá para dentro da casa com ela. Se eu não ia, porque lá são 3, eu sozinha com minha filha.
Eu pegava minha filha, botava no colo e ia lá para a Defensoria Pública. Já que eu não posso levar ela para minha casa, eu vou com ela, mas para lá ela não volta até alguém resolver. O que aconteceria se uma mãe dessa fizesse isso, Camila? Porque ela quer proteger a filha, só que ela não está conseguindo porque ninguém tá fazendo nada. Os órgãos competentes. Então, o caso da Maria da Penha, vamos dizer assim, a linha do que você tem que fazer quando você está passando por uma situação de violência é assim: num primeiro momento, você sofreu qualquer tipo de violência, tendo filha ou não, né? Mas quando tem filho, lógico, você também tem que dobrar os seus cuidados. A primeira coisa é procurar uma delegacia, de preferência uma delegacia da mulher. No nosso Brasil gigantesco, a maioria das delegacias da mulher são junto com as delegacias. Tá? Mas se você mora em grandes centros, eles são separados. Se eles não são separados, elas estão. A delegacia da mulher está junto lá dentro com a delegacia normal. Daí você vai chegar e falar assim, ó, eu sou mulher e eu estou sofrendo. Eu quero fazer um boletim de ocorrência de Maria da Penha, eu estou sofrendo um abuso. Eu queria ser ouvida de preferência por uma policial ou por uma escrivã. Porque isso é um direito nosso de mulher, tá? Então, assim, todos os policiais do mundo, todas as delegacias do mundo, né, do Brasil, eles sabem que isso é um direito nosso, da mulher, que a gente se sente mais à vontade falando com outra mulher, né? Então, ele já tem lá, normalmente, lógico, com raras exceções, porque assim, sei lá, vamos dizer, uma cidade muito remota, no interior do Ceará, às vezes não vai ter uma mulher, né? Mas o Brasil, assim, as nossas polícias, elas têm feito todo o esforço possível para que a mulher que sofreu um abuso, né, que sofreu por alguma coisa, seja atendida por uma mulher. Aí você vai chegar lá e vai fazer o seu boletim de ocorrência. Terminou o boletim de ocorrência de Maria da Penha, ele vai perguntar para você: você quer as medidas protetivas? Você fala assim, eu quero. Se ele não perguntar no final, você fala assim, eu quero as minhas medidas protetivas. Então é um direito. É um direito nosso. É um direito nosso, depois de fazer o boletim de ocorrência, falar assim, ó, né, de Maria da Penha, falar, eu quero as minhas medidas protetivas de urgência. Por que elas são de urgência? Porque elas saem em 24 horas. 24 horas, um pouco mais, um pouco menos, tá? O que o juiz determina? Afastamento do lar do genitor, né? Ele sai com o policial de dentro de casa, tira ele e deixa você com criança. Se você já saiu do lar, porque às vezes a mãe sai já do lar, né? Porque às vezes a coisa pegou tão fogo que ela só pegou e já foi para casa da família, de algum amigo. Daí a juíza já determina afastamento de tantos metros. Então a juíza, dependendo do que for ali, ela vai determinar, a juíza, o juiz, ela vai determinar o que vai se adequar. Mas existem diversas medidas. 500 metros do agressor. Não pode se aproximar da família, não pode entrar em contato via WhatsApp, carta, sinal de fumaça, de jeito nenhum. Se ele mandou um WhatsApp para você, você liga para o 190 na hora e fala assim, mandou WhatsApp. Ele vai dar onde ele estiver na cadeia. O descumprimento das medidas protetivas, ela é cadeia. Ela é cadeia. E não é só para você, é para você e para sua família, ou seja, sogra, sogro, amigos, familiares, tudo. Se você tem filho, o juiz já pode, inclusive, determinar uma pensão provisória, baseado ali,
depois, com o tempo, a gente pode ali, através de um advogado, ver certinho. Mas o juiz já pode determinar um alimento provisório, um pagamento. Pode já até determinar mais ou menos uma visita na casa de um parente. Tipo, a mãe deixa na casa da tia e o pai vai lá e pega na casa da tia, assim, sem descumprir as regras da medida protetiva, mas mantendo o vínculo com o pai. Uhum. Porque a criança não tem nada a ver com a briga dos dois. Tá? O juiz já pode, inclusive, na medida, colocar isso. Eu já vi colocar e eu acho muito legal colocar. Porque brigou, quebrou o pau, tudo bem, mas o filho tem que ter lá a sua garantia de ver o pai de 15 em 15 ou todo final de semana. Então, o juiz vai adequar lá conforme existem vários tipos de medidas protetivas que o juiz já vai fazer ali, né? E ela, conforme a história que ela for contar, ele vai adequar ali aquela história daquela família. Então, quando acontecer isso, é o que a mulher tem que fazer, procurar a delegacia já manda para o juiz, né, para o plantão do juiz, e costuma levar 24 horas, mas eu já vi demorar 48 no máximo. No máximo, uma medida protetiva é o máximo que demora. Entendi. E digamos assim, quando a violência ela é tão manipuladora, né, manipulativa, que um dos cônjuges podem fazer mal à criança quando tem criança envolvida, só para poder se vingar do outro. Como é que a polícia trabalha com isso? Tipo assim, eles conseguem visualizar isso de cara? Por exemplo, assim, a mulher vai lá, faz a denúncia, então a medida protetiva é para ela, mas tem filhos, aí no final de semana a filha ou o filho vai lá para a casa do agressor da mãe. E lá esse agressor pode fazer algum mal para poder prejudicar por vingança, porque já aconteceu isso. A gente sabe que já aconteceu vários casos desse aqui no Brasil, né? Então, assim, a polícia não tem como prever essa escuta de quem está fazendo lá na hora. Não tem como prever isso? Olha, a gente não tem como prever nada, né? A gente vê bons pais fazendo coisas ruins, né? Ver o caso do pequeno ali que faleceu na mão de bons pais. A gente não pode prever. A gente sempre prevê que o pai, que o direito tanto do filho quanto do pai quanto da mãe, ele tem que ser garantido. Se a gente e a gente tem que deixar com que isso aconteça. Se na volta da visita você vê algum sinal de machucado, eu já vi sinal assim, por exemplo, a criança volta vomitando, volta queimada excessivamente de sol, picada de mosquito, ou assim, ela tem uma perca de peso, porque assim, provar que o outro genitor faz muito mal para a criança é uma coisa muito difícil. Mas aí a mãe, toda vez que volta da criança, primeiro que você vai levar no conselho tutelar, que é o órgão que cuida da criança, para ele fazer uma avaliação, você mostrar, ó, ele foi para visita do pai, para eles fazerem um primeiro registro. Esse aqui é o meu filho, ele foi para visita do pai e ele voltou nessas condições. Eu quero que vocês façam um registro para mim. Primeira coisa. Aí depois você vai levar no pediatra dele ou vai levar no postinho e vai fazer um laudo de pediatria. E vai começar a fazer um monitoramento. Não tem esse pai ou essa mãe, porque daí o que vai acontecer? Baixa de crescimento, baixa de peso, a escola vai mostrar sinais de não atenção, tal. Das duas, ou foi o divórcio, ou está acontecendo alguma coisa na casa. Pode ser psicológico ou realmente acontecendo. Entendi. Acontecendo alguma coisa lá. É uma linha muito tênue, aí tem que tomar muito cuidado,
porque o que eu falo para eles, assim, é que a criança, não é que a criança engana, é que a criança chama atenção. Então, às vezes, a criança fala assim, o papai fez isso e isso. E, às vezes, o papai não fez nada disso. Mas ela fala isso porque ela sabe que com isso ela chama a atenção da mamãe. Entendeu? Entendi. Então, eu sempre recomendo, a partir de uma certa idade, se for um divórcio que envolve uma criança a partir de 4 anos, psicólogos, constelação da mãe, do pai. Eu gosto de que toda a família seja bem estruturada, porque depois viram adolescentes rebeldes. Quando você vai fazer um atendimento dessa natureza, você usa a constelação para observar algumas questões ali que não são ditas, por exemplo? Olha, eu constelo o cliente que pede para constelar. O atendimento é sistêmico, é assim. A forma de fazer petição é diferente, muito diferente. A forma de falar com o juiz tem uma hierarquia diferente. É um jeito muito diferente de fazer advocacia, assim, sabe? E às vezes você fala assim, nossa, esses dias é engraçado contar essa história para você, mas esses dias um cliente falou assim, eu vou... Veja o valor aí dos honorários que eu vou te ajudar. E daí eu falei assim, como assim me ajudar? Vou te ajudar. Eu falei, não, você não vai me ajudar. Eu faço um serviço, eu vou ver o valor na tabela, e aí você vai pagar pelo meu serviço. Você não me ajuda em nada. Né? Então, esse é um tipo de advocacia sistêmica, porque... E aí, é lógico, ele não me procurou, porque ele não gostou do jeito que eu falei. Mas é um jeito sistêmico de se trabalhar, porque assim, seria talvez um cliente que tivesse muito problema, mas é assim, o cliente não me ajuda. Eu não ajudo o cliente. Você entendeu? A advocacia sistêmica são relações diferentes. Entendi. Ok. Só pra gente finalizar, Camila, a gente já tá. Não sei se o Instagram vai derrubar a gente, mas acho que não. A gente já tá com 1 hora aqui falando, Acho sabia? que não, ele tem passado. Mas anteontem eu tava com uma amiga minha, só que eu tava no Instagram dela. A live era no Instagram dela, eles derrubaram a gente com 40 minutos. Mas teve uma pergunta assim, por que os agressores saem tão rápido da cadeia? Isso é uma coisa que eu também não concordo muito. Os agressores, no Brasil não existe prisão perpétua, né? Então ninguém pode ficar mais. A prisão máxima material, que a gente diz, né? Existe a prisão que a gente... a prisão lá somada deu 200 anos. Mas a prisão máxima dentro do estabelecimento prisional seria 30 anos. E jamais seria no fechado, porque a gente progride. Dentro da Maria da Penha e dos agressores, eles têm essa benesse do tipo, eu sou réu primário, tenho residência fixa. Então, esse tipo de benesse faz com que o juiz conceda a ele a liberdade, né? Então, se ele tem trabalho, residência, é réu primário, ele sai antes. Até porque a prisão, para uma pessoa que está devendo alimentos, não seria um lugar interessante, porque mistura com pessoas que talvez não estejam. Se a gente tivesse uma prisão, a gente tivesse locais adequados para colocar só os vendedores de alimentos, seria perfeito. Mas a gente mistura um tipo de crime que com outros dos quais talvez colocar o joio com o trigo ali não fica legal.
Uhum. Normalmente, em lugares, cidadezinhas pequenas, a gente deixa eles no corredor. E aí eles conseguem sair ali dentro de 2, 3, às vezes 4 dias no máximo. Por causa que eles têm esses benefícios, né? Uhum. E esses benefícios não é só para um, é para todo mundo, né? Então é um benefício que está à disposição de todos na justiça, né? Uhum. Eu concordo que realmente é pouco, mas só quem está na cadeia, eu trabalhei 3 anos na Polícia Civil, Eita! só quem, só, só quem ficou um dia na cadeia sabe o quanto isso faz a pessoa refletir um pouco. Eu acho que Uhum. 1, 2 dias na cadeia faz a pessoa, se ela realmente for uma pessoa Do que bem. honra Do bem, a pessoa do do bem, digamos bem, assim. É. já é suficiente, sabe? 1, 2 dias já é Uhum. suficiente. Camila, essa é mais uma curiosidade minha, né? Não sei se você vai poder. Por exemplo, justamente por causa dessa mistura de presos não tão cruéis com outros que eu vejo assim, por exemplo, teve aquela moça uma mãe que matou a criança de 1 ano e pouco, pô, né? E aí ela foi morta na cadeia. E a gente sabe que isso acontece muito. Ali dentro não existe, assim, legalmente, juridicamente, alguma coisa para proteger essas pessoas. Por exemplo, o caso do menino aqui do Rio de Janeiro, quando a mãe chegou, que ela está aqui ela tá aqui perto de mim, ela está em Niterói. Quando ela chegou, as detentas não aceitaram ela, tanto é que aí ela está isolada, porque se colocar junto, vão para cima dela. E pode até matar, né? Mas assim, não existe lá dentro, assim, amparo legal para essas pessoas? Eles tentam fazer uma divisão assim de xadrez, né? Que a gente chama, né? Que são as celas, mas o espaço é pequeno, né? A gente tem, eu acho que quase 1 milhão já de encarcerados, eu não tenho É certeza. muita gente, Acho né? que Tu não vê pela tem, reportagem. são muitas pessoas. Então, eles colocam os crimes de maior potencial todos juntos, mas até esses de maior potencial existem aqueles crimes que não são aceitos nem pelos próprios criminosos, né? Tipo assim, Uhum. uma mulher que matou, tipo assim, eu matei, sei lá, minha tia, matei, sei lá. Agora, uma mãe que mata um filho, ela não é aceita nem pelos próprios criminosos, né? Uhum. Então, seria muito difícil isolar ela lá no sistema. Eles Uhum. vão tentar por um tempo. E outra coisa, é assim, é uma coisa que se espalha rápido. É incrível. A cadeia é um. Parece assim, As penitenciárias é um mundo. jogou gasolina, tocou fogo. É como É um se. mundo, é um mundo diverso lá. Então, eu não sei como que chega a notícia. Os próprios Então, carcerários conversam. Eles conversam, aí a notícia vai. chegou Vai ser carne difícil nova ali. proteger. Tem mais uma. Vai ser difícil proteger e vai ser difícil se ela não for a culpada, né? Pior ainda, né? Então é bem complicado. Tem uma outra pergunta aqui que é assim: sofri violência, o que fazer? O que a gente falou agora há pouco dos passos, né? A primeira coisa, eu acho que eu gosto de falar para as minhas clientes de que se você tiver condição, antes de ir na delegacia falar com uma psicóloga, né? Falar com alguém, conversar, se sentir forte, porque a pessoa, quando acha que vai na delegacia, a delegacia é o lugar mais hostil do universo. Ninguém sorri, ninguém é legal, nem na delegacia. Ó, poucas delegacias da mulher que você é acolhida. Falar em acolhida,
alguns lugares no Brasil existe um lugar de acolhimento que se chama a Casa da Mulher Brasileira. Pelo menos aqui em Curitiba se chama Casa da Mulher Brasileira. Aqui também tem. Em outros estados pode ser que tenha um nome diferente, mas pesquisa lá na delegacia quando você for. É um lugar que é para te ficar um tempo até você poder ir para algum lugar, a casa de algum familiar. Porque às vezes você não mora no mesmo estado, você é de outro estado. Então, sempre a minha sugestão da mulher que sofreu violência é se sentir forte. Se você não tem uma psicóloga, entra no YouTube, procura alguma coisa de meditação, de Ho'oponopono, de constelação, de oração, se sente bem forte, né? E aí vai para a delegacia, porque você vai ter que ser forte, você vai enfrentar uma coisa que nem sempre é a melhor experiência da vida. Vai fazer o seu boletim de ocorrência de Maria da Penha, que é Maria da Penha. Vai, de preferência, pedir para ser ouvida por uma mulher, por uma escrivã ou por uma policial mulher, se você não tiver uma delegacia de mulher na tua cidade. Senão ela é junto com a delegacia normal, e aí você vai pedir ser ouvida por uma mulher, porque você sofreu um caso de Maria da Penha, então esse é um direito seu. E aí lá você vai relatar a sua violência, e aí lá você tem que estar disposta a não voltar a esse relacionamento e pedir as suas medidas protetivas, que vão sair em 24 horas. Isso dentro do judiciário é uma coisa que acontece assim, bem certinho, muito incrível. E quando acontece na hora, ele é preso na hora. Então, o melhor seria isso, né, Camila? Assim, eu acho 24 horas muito tempo para quem está sobre a mira de um agressor. Né? Eu acho que é desesperador. A prisão acontece na hora. As medidas sempre. Tá. Entendi. Se a pessoa chega lá, ó. Mas se você está sofrendo na hora, e você consegue pedir ajuda, ou você consegue que alguém peça ajuda, alguma amiga, pelo WhatsApp ali você pede ajuda e a polícia militar chega, ele é preso na hora, por Maria da Penha. Daí, na hora, você vai para a delegacia junto com ele, daí o delegado te pergunta, você quer representar? Quero. Você quer as medidas protetivas? Quero. Quais medidas você quer? Aí já vai sair dali. Daí, em 24 horas, as medidas já chegam lá na tua casa, chega para ele na delegacia. Aí eles têm que achar um advogado. E uma coisa bem importante que uma cliente minha falou, e que eu queria falar, é que isso acontece também em relacionamentos homoafetivos. Então, se você é gay, se você é homossexual e vive com outra mulher, e você sofre violência, a Maria da Penha também se encaixa. Então, você é mulher, vive com outra mulher, ou é casada com outra mulher, e essa mulher te bateu, é a mesma coisa. Vai também, né? Já era uma pergunta que tinha aqui, mas que bom que você já respondeu. Assim, transexuais e casais lésbicos também são contemplados pela Lei Maria da Penha. Exatamente. Os casais lésbicos também. Ótimo, que bom. Deixa eu ver aqui, alguém quer fazer alguma pergunta para Camila? Se tiver, manda aqui. Tinha uma pessoa, mas acho que a pessoa saiu. Ela colocou, acho que é o meu perfil, não sei. Não tem. A terapeuta Ivandra, parabéns pela live, obrigada. Deixa eu ver aqui mais. Não temos perguntas.
Hoje a gente esclareceu tudo muito bem, né? E É, ninguém ficou na dúvida. Ou então, vamos lá. Então, Camila, muito obrigada, né, pelo aceite do tá, convite. As mulheres que querem encontrar você, que querem contatar você, Ada, que caso se for o pai a sofrer violência, caso se for o pai que caso o pai, eu acho que ela quer dizer assim, se for o marido, né, que está sofrendo a violência, eu acho que é isso. é, o marido ele não usa a lei da Maria da Penha, porque a Maria da Penha é usada só em casos de mulheres, né, Uhum, que vivem uma relação de familiar, uma violência doméstica, uma relação familiar. Quando é homem, o homem também tem uma proteção, lógico, por igual. E aí ele também procura uma delegacia, e aí ele vai, faz o boletim de ocorrência com o policial, normal, mesma coisa. E aí, a partir desse momento do boletim, depende da violência, não sei se ele sofreu uma ameaça, ou se ele foi agredido, né? A partir daquele momento, ele vai. Não existem medidas protetivas para homem, né? Não existem aquelas medidas, sair, não sei o quê. Mas existe sim o boletim de ocorrência, a instauração de inquérito policial, o delegado vai investigar o que aconteceu, dependendo da violência, tem que fazer o laudo, né, no IML, para ver o que aconteceu, né, com o homem, né, com o uhum. pai que sofreu. E aí, o que o homem tem que fazer? Tem que ir atrás da separação, do divórcio, né, procurar os direitos dele em relação ao patrimônio, em relação aos filhos, né? E sair também, né? Porque não adianta nada sofrer a violência, fazer lá o boletim de ocorrência e ficar na mesma casa, né? Ele É, tem que eu acho que sair. eu acho que a pergunta dela é como se o pai tivesse sofrendo violência do filho. Eu acho que é isso, é os filhos violentando o pai. A regra é a mesma, não é isso? Ah, tá. Existe quando o filho sofre violência, com o pai sofre violência dos filhos, existe um lugar chamado Conselho do Idoso e existe uma lei que protege os idosos também, tá? Então também tem que fazer um boletim de ocorrência, também tem que procurar a delegacia e fazer um boletim de ocorrência com relação ao crime, né, contra o idoso. E aí lá existe também medidas protetivas, com relação ao idoso existem medidas protetivas e para acolher esse idoso, para ver qual dos filhos tem condição de ficar com esse idoso, de talvez fazer uma interdição, né? Que Uhum. é deixar com que alguém fique responsável por ele. Se alguém não tiver da família condição, né? Porque daí vai do mais perto para o mais. Os filhos não podem, aí a gente vai para os irmãos, aí a gente vai para a família extensa, né? A gente vai para a família mais perto e vai para uma extensa. Para daí conseguir fazer a curatela dele, né? Que seria interditar ele e dar a curatela para alguém ser o responsável por esse idoso e que ele não sofra mais. Uhum. Procure no teu município um lugar chamado Conselho do Idoso Uhum. ou direto no Ministério Público, Também. um E advogado. tem e a mesma pessoa, ela perguntou assim, no caso do Henri, né? Aonde o pai pode buscar ajuda? Aí eu acho que também é questão de fazer a denúncia, né? Porque assim, o pai do Eu acho Henri. que Ah, o Conselho do Idoso ele é inteiramente ele é ligado com o Ministério Público, sabe? uhum, Eu ia diretamente fazer a denúncia no Ministério Público. entendi. Eu ia pessoalmente fazer a denúncia no Ministério Público. Eu acho que ia surtir mais efeito. Uhum. E a, Depende da realidade, porque, por exemplo, as cidades que eu circulo, todas têm conselho do idoso. Mas eu preferia chegar no Ministério Público e
fazer uma denúncia, porque o Ministério Público, o promotor, uma das funções dele é também ser fiscal dos idosos, né? Do consumidor, dos idosos, das crianças. Então, ele como fiscal, ele vai fazer alguma denúncia lá que vai gerar um procedimento. E aí ele vai ouvir as pessoas, vai ouvir os responsáveis, os responsáveis pelo pai, que seriam os filhos agora. E se ele não achar, ele pode determinar até a ida do Henry para o lar, né? Um lar de idosos. Mas o Henry que ela tá falando é o garotinho aqui do Rio de Janeiro, que foi morto, né? Então, assim, ela tá perguntando assim, porque a mãe sabia, as babás sabia, a avó materna, só que o pai não sabia do que estava acontecendo. Assim, no caso de onde esse pai, né, poderia buscar ajuda. Agora, acho que mais em lugar nenhum, né? Porque ele já veio a óbito. Mas no caso. O pai não sabia, né? Mas por enquanto, quando o pai. Época, se na época o pai soubesse, vamos dizer, né? Que o pai acho que nunca desconfiou de nada, né? Ele sabia que a criança tinha um receio de ir para lá. Mas, assim, como todos nós que trabalhamos com crianças, né, e divórcio, a gente sabe que as crianças não gostam muito do novo namorado. Então é natural. A gente vê que o novo namorado, a criança sente um certo ciúme. E eu acho que o pai viu aquilo como uma coisa natural, né? Estava vendo como uma coisa natural, não estava querendo ir. Gosta mais de ficar com o pai porque é só final de semana. Porque, veja bem, gente, é lógico que é bem melhor ficar com o pai no final de semana. Toda criança gosta de ficar só com o pai no final de semana. Não tem dever de casa, não tem as responsabilidades. Toda criança ama ficar com o pai. Porque com a mãe tem que arrumar as coisas, tem lição, tem os deveres, tem tudo. Então, assim, eu vi centenas de casos, assim, de que a criança não gosta de ficar com a mãe. Centenas de casos. Há 12 anos eu trabalho com isso, eu sempre vi isso. Então, o pai não desconfiava. Mas se o pai desconfiasse, ele poderia pedir a guarda unilateral, ou seja, a guarda só para ele, e visitas, né? Ao contrário do que acontecia. Então, a guarda física para ele, né? A guarda física para o pai e as visitas para a mãe. E até com visita monitorada, talvez. Justificando como a gente falou ali lá atrás, com idas ao pediatra, com psicóloga fazendo laudo, porque você vai vendo o comportamento da criança mudar. Então, assim, tem o comportamento da criança normal que muda com o divórcio e a vinda do novo namorado, e tem o comportamento anormal. E daí é só quem é pai e mãe daquela criança que vai perceber. Não, isso tá normal, isso é chamar atenção. Isso tá legal. E também é só um profissional, né? Um psicólogo. Então, assim, às vezes eles vêm me perguntar, olha, gente, vai num profissional, vai num psicólogo de criança, pergunta, então tá normal, onde não tá, porque eu não vejo direito, não consigo entender o direito sem a psicologia junto, sem a constelação. Eu também concordo. Agora, Camila, é uma pergunta minha essa. Por exemplo, no caso desse menino, do Henri, muitas pessoas sabiam, né? Inclusive a babá. Só que a babá ela foi intimidada de todas as formas possíveis, tanto pelo agressor como pela irmã do agressor, pela família do agressor.
como essa babá pode buscar ajuda? Porque no começo, eu confesso que eu, como mãe, eu fiquei chateada assim, poxa, por que ela não procurou o pai, né? Para dizer, né? Nesse caso que a pessoa é coagida, como é que ela pode buscar ajuda de uma forma segura? Porque ela foi ameaçada, né? Se você falar, vai você e sua família. Onde é que essa pessoa pode ir? Assim, ó, eu vou porque eu sei que se eu denunciar, nem eu nem minha família vamos ser mortos, ou vamos, sei lá, onde é que ela vai nessas horas? Olha, eu sinto muito por essa babá. Sinto muito mesmo. Uhum. Pelo, No pelo começo que eu fiquei ela com raiva passou. dela, mas depois eu entendi. É, só que eu acredito que ela vai responder também pela omissão dela, né? Uhum. Eu acho que ela é corresponsável pelo que aconteceu É com porque ela. ela era uma Eu acho que garantidora, né? Como vocês chamam no direito, né? ela tinha a função de garantidora, então ela e a mãe são, infelizmente, não sei se eles vão chegar a decretar, talvez eles decretem inclusive a prisão da babá. Uhum. Não sei se vai chegar a tanto, mas pode ser que sim, porque ela tinha a função de garantidora como babá, né? Eu sinto muito, eu acho que assim, mas ela viu, né? A criança mancando. Pois é, mas aonde ela poderia ter ido? Se para outras babás, outras pessoas, assim, a minha irmã, ela é babá e eu fico assim muito preocupada, sabe? Né? Eu tô sempre falando com ela, olha, cuidado, ela toma conta de 3 crianças. Eu já fui babá na infância e eu sei que cuidar de uma criança não é fácil, né? Quando é sua, no caso da minha aqui, beleza, mas quando é do outro, a gente tem que ter cuidado dobrado. E uma fala da babá que me chamou a atenção é que ela disse assim, na situação que ele estava, eu tinha medo até que ele caísse perto de mim. Tipo assim, a criança está sendo maltratada, está sendo ali, vamos dizer, torturada. Se essa criança cai perto de mim, acontece alguma coisa, eu posso ser o bode expiatório Sim, ali. exatamente. Né? Exatamente. Ela poderia, qualquer lugar, ela ia lá, falava assim, eu quero denunciar uma pessoa que é de influência aqui no Rio de Janeiro e eu quero ficar sob a proteção existe a proteção da testemunha, né? Uhum. Existe um programa de proteção à testemunha. Entendi. Então ela teria essa Já garantia, né? existe essa garantia para quando você vai testemunhar alto escalão e tal, assim, ó, eu vou. E ela teve essa oportunidade, ela deveria ter feito antes. E ela teve a Ela oportunidade de fazer deveria, no primeiro depoimento que ela também não fez, né? ela deveria ter feito antes, Uhum. muito antes. Mas na primeira oportunidade nesse processo, ela falou assim, ó, eu temo pela minha vida, eu temo pela minha família, vocês vão proteger? Vocês me colocam num programa de proteção de testemunha, eu e a minha família? Eles te colocam lá no Maranhão para morar lá, te tiram. Manda lá para Coelho Neto, lá na minha cidade. Lá na tua cidade, entendeu? Te colocam em algum lugar, como na proteção de testemunha e tal. E assim, como diz o ditado, e deixa o pau torar. Deixa o pau Uhum. torar. Agora, assim, ela omitiu, né? Então, assim, ela cometeu vários crimes. Vários crimes. Então, assim, eu não vou me espantar se o delegado decretar a prisão dela. Uhum. Entendi. Principalmente que esse delegado que está no caso, o cara parece ser bom e honesto. Até onde eu estou acompanhando, porque eu estou acompanhando justamente como a gente ia fazer essa live, aí eu fiquei, meu marido disse, pô, tu não para de assistir só, eu vou fazer uma live e eu preciso saber, né, poder falar alguma coisa lá, as perguntas vêm, né. Querida, olha, muito boa a nossa live, tá, muito obrigada, deixa aí os seus contatos, diga aí, ó, diga o que você faz, aonde você faz, e como as pessoas, as famílias, as mulheres que precisam desse contato, dessa ajuda, dessa orientação, pode encontrar você. Arrocha aí. Tá.
Bom, eu sou advogada do Brasil todo. Hoje em dia já Você é não tem. Brasilis, é Camila Brasilis. Sou Brasil, eu sou Brasil. Porque hoje em dia é tudo online. Então eu tenho clientes que eu nem conheço pessoalmente. E tem Uhum. clientes fora do Brasil que às vezes precisa fazer alguma coisa e a gente faz. Então a advocacia hoje ela é global, né? Porque não, nem papel é mais, é tudo protocolado online. Então eu sou advogada certificada no Brasil inteiro. Quem quiser saber mais sobre mim, entra lá no meu Instagram, que é Camila Andreata, com 2 T's, Camila Andreata, advogada. Bem simplesinho. Esse é o meu Uhum. Instagram. O meu Face é a mesma coisa, também, Camila Andreata. O meu TikTok é a mesma coisa. O meu LinkedIn é a mesma coisa. Então, todas as minhas redes sociais é Camila Andreata Advogada. É bem simples. É, Qualquer dúvida sobre qualquer sim, outra coisa, você pode me procurar. eu A coloquei única coisa que aqui. eu não faço é trabalhista Ah, e atrapalha. previdência. E criminalista, faz? Faço, Eita, faço nós! bastante. Eita, nós! Gente, muito obrigada pela presença de vocês. Boa tarde para todo mundo. Gratidão. Gratidão, Camila, pelo aceite de convite. Foi muito boa a nossa conversa. Eu que agradeço. Essa live ela vai ficar gravada. Então, se você acha que essas informações são úteis para outras mulheres, para outras pessoas, compartilhe, não tem problema, tá? Eu também sou psicóloga. Se você precisar de um suporte emocional, psicológico, você pode me procurar aí também no meu direct. Tem na minha bio, tem meu WhatsApp também. É só você chamar lá que a gente bate um papo e quem sabe se eu e a Camila a gente pode fazer uma parceriazinha aí também com você, se caso você precise desse apoio jurídico e psicológico e sistêmico. Tanto a Camila também trabalha com a constelação familiar e eu também. Então, muito obrigada, gratidão mesmo e até a próxima, né, Camila? Até Obrigada, a viu? próxima. Tchau. Beijo, gente. Bom Beijo. fim Tchau, de tchau. semana. Realmente. Tchau.